Então, gente, nós temos a matéria especial, temos com o doutor Rodrigo Carpati. Então, olha, gente, com a flexibilização do uso das áreas comuns, e isso eu estou falando dos condomínios, né? E o fato de muitas crianças estarem em férias até o começo de fevereiro, uma série de questões acabam vindo à tona, sendo que uma das principais e que sempre é motivo de discórdia nos condomínios é a do barulho. Para falar sobre esse assunto, doutor Rodrigo Carpati, advogado especialista em direitos na área condominal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eli Correia, tudo bem? Prazer imenso falar mais uma vez contigo e com todos os ouvintes da rádio. Doutor Rodrigo, é mais difícil lidar com esse barulho devido à pandemia ou os barulhos sempre foram constantes? Na pandemia aumentaram as reclamações ou não? Com certeza, Eli, com certeza. Os barulhos sempre foram um grande problema no convívio condominial, porque nós sempre tivemos espaços muito próximos, uma residência da outra são espaços muito próximos e nós contávamos com as pessoas indo trabalhar pela manhã, as crianças indo para as escolas, e nesse período de pandemia as pessoas passaram a trabalhar dentro de casa, as crianças passaram a fazer aulas online e o que poderia não ser um incômodo se tornou um incômodo. Então o barulho ele foi potencializado em função da permanência das pessoas nos seus lares. Os condomínios que eram estritamente residenciais se tornaram a escola das crianças, se tornaram o trabalho, o escritório dos pais, e isso fez com que os conflitos aumentassem. Nós nunca tivemos condomínios com tanta gente, então a ocupação dessas residências se tornaram algo que trouxe uma grande problemática para o mundo condominial e para os gestores e os síndicos resolverem. Doutor Rodrigo, quais os limites para o barulho no condomínio? Quais os horários, regras sobre esse barulho e como lidar com ele? Então, essa é uma pergunta objetiva. Infelizmente a resposta não é tão objetiva. Os limites, por lei, o limite é a perturbação ao direito alheio. Então eu posso na minha residência fazer tudo que eu não atrapalhe o direito alheio. Eu tenho no Código Civil também, no artigo 1336, que o limite é a perturbação ao sossego, saúde e a segurança de terceiros. Existem leis, o barulho ele é considerado um crime ambiental, então existem decibéis que estão ligados a uma ABNT específica, decibéis permitidos, mas a aferição disso é complicado e nós temos prédios que, por exemplo, são posteriores à norma de 2013, a norma acústica, e que a pessoa às vezes não está fazendo barulho, mas isso passa a interferir na rotina do apartamento de baixo. Às vezes o simples apertar de uma descarga, que é algo normal, ou ligar um micro-ondas, pode se tornar uma perturbação num prédio que tem problemas acústicos. Então, mesmo sem os abusos, os barulhos podem incomodar. Então, quando tiverem abusos, muito pior. Então, para oferir esses barulhos, é importante que o prédio conte aí com medidores de decibelímetros, conte com uma orientação jurídica e também e principalmente com muito bom senso e educação para que as pessoas entendam que viver dentro de uma comunidade, dentro de um condomínio, é muitas vezes ter tolerância e muitas vezes ter o respeito e se colocar no lugar do próximo. O senhor falou a verdade, doutor. Agora, com muita gente, como o senhor disse, trabalhando em home office, em caso, por exemplo, de barulhos no condomínio, o que as crianças, até que ponto as coisas podem... Bom, na verdade acho que não existe, né, doutor? Porque depende muitas vezes de vizinho. Tem vizinho que se incomoda até com o latido de um cachorro, o miado de um gato. É muito complicado isso. Agora, como recorrer para que a gente possa enfrentar essa situação sem problemas, sem conflitos, vamos dizer, doutor? Não, esses conflitos é difícil a gente infelizmente contornar em muitos casos. Como você bem colocou, existem pessoas intolerantes por um calçar de sapato de um vizinho ou por um simples latido que não interferiria na rotina. Então, e a questão ela é potencializada porque as pessoas estão num momento de muito estresse dentro das residências em função dessa pandemia. Então os limites
as pessoas estão muito mais intolerantes, esse limite baixou muito, e elas acreditam muitas vezes que o síndico é um fazedor de milagres, o administrador é um fazedor de milagres, ele não tem esse poder de fazer com que o apartamento de baixo se abstenha desse barulho. O que o condomínio deve fazer é trabalhar para que as pessoas entendam a situação, para que as pessoas busquem um bom senso, busquem um convívio harmônico dentro das suas residências e notificar e multar somente em casos extremos, com a comprovação da perturbação do excesso, porque senão, se não for comprovado, um caso simples pode parar na justiça, vir uma demanda judicial e ele pode ser anulado. Então isso se torna ainda algo pior para a gestão. Então a gestão precisa também ter muito bom senso e trabalhar de forma muito rígida na educação. Lembrando que os conflitos, muitas vezes, eles são gerados dentro da própria residência. Então, às vezes, a perturbação não está nem entre os vizinhos. Dentro de casa, a gente está tendo muito caso noticiário de feminicídio, de crianças sendo maltratadas. Então, o convívio familiar no momento de pandemia é algo que está muito à flor da pele, está muito potencializado. Então, existem conflitos familiares e, além do conflito familiar, existe conflito entre as unidades também em função dessa pandemia. Então é um momento muito complicado que requer muito bom senso, requer muito profissionalismo da gestão para tratar caso a caso e trabalhar de forma insistente na educação daquela coletividade. Existem ainda os barulhos vindos da área de lazer, né, doutor? E a lei do PSIL pode ser aplicada aos condomínios ou não? Não, a lei do PSIL ela não se aplica aos condomínios, lembrando que a lei do silêncio, ela fala do silêncio das 10 às 6, só que ela é para estabelecimentos comerciais. Então, o que impera dentro dos condomínios, as pessoas às vezes erroneamente acham que elas podem perturbar o sossego 2 da tarde, 3 da tarde, mas não pode. É uma lei ambiental que a poluição sonora é um crime ambiental, então perturbar o sossego acima dos decibéis previstos numa legislação, poderia até falar os decibéis, mas é difícil mensurar, algo em torno de 50, 55 decibéis, isso varia dependendo do zoneamento, mas e esse é um limite muito tênue também. Então, se esse barulho estiver acima do limite tolerado em lei, existe aí um prejuízo, inclusive perturbar o sossego alheio é considerado uma contravenção penal, é um caso de polícia. Então, o PSIL não se aplica em condomínios residenciais e aquela máxima de que o silêncio absoluto das 10 às 6, apenas das 10 às 6, não é uma situação, a única situação que deve ser observada no condomínio, e sim a não perturbação em cima dos limites legais durante todo o dia. Doutor, eu queria que o senhor deixasse nesse momento, doutor Rodrigo, advogado especialista em direitos da área condominal, eventualmente, se algum síndico, se algum zelador, se alguém tem alguma dúvida, existe como obter mais informações, doutor Rodrigo? Então, os meus canais são facilmente eu posso ser encontrado na internet, ou no Instagram, ou no Facebook. Eu sou meu Rodrigo Carpati, eu facilmente posso encontrar. Lembrando que o T é mudo, né, doutor? O T é mudo. Carpati com T mudo. Advogado especialista. Isso. Então, é com K e T mudo. Doutor, eu queria que o senhor deixasse um último recado para as pessoas que estão nos ouvindo, muitas, né, em condomínios, muitas em casas, mas em condomínios, e aonde há esse número que o senhor falou, nunca antes visto, de pessoas em casa, pessoas, enfim, às vezes até sendo testadas nos seus nervos, porque obviamente chega uma hora que a pessoa não aguenta. Então, qual o recado que o senhor dá para essas pessoas que nos escutam? Tomar muito cuidado para não entrar em conflito, porque depois que o conflito é estabelecido, por mais que exista aí uma desculpa, vai sempre ficar uma mágoa, uma situação ruim. Então, ter muita tolerância, ter muita paciência, não interfonar sem motivos, procurar dentro da própria casa ordenar o seu convívio familiar, que infelizmente pode não estar sendo fácil, para não trazer prejuízo
para a comunidade. Sempre se colocar no lugar do outro para que consiga entender o que o próximo também está passando e buscar aí uma harmonia do convívio condominial. Doutor Rodrigo Carpati, muito obrigado pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos, e que isso possa ajudar, que condôminos consigam viver em paz, porque não é fácil, né, doutor? Com certeza, esse é o nosso objetivo, e mais uma vez, Eli Correia, muito obrigado, sou um grande fã seu, desde pequeno, sou um ouvinte assíduo seu. Muito obrigado, doutor. Que honra, viu? Que honra. Um abraço para o senhor. São 3h12.